e ela é designer, é de interiores, e eu quero que você conte um pouquinho da tua história antes da gente começar, né, toda essa nossa conversa aí. Muito obrigada pelo convite. Vai ser de gratidão aqui para a gente transbordar o nosso conhecimento um pouquinho, tanto para os profissionais, né, Jaque, quanto para os clientes finais. Exatamente. Minha jornada ali começou desde criança, cuidando da casa, a transbordar essa linguagem de amor aí. E eu gostava desse mundo, né? Era muito prazeroso para mim. Fui criada pela minha mãe e pela minha irmã. E lá, desde pequenininha, ela me ensinava a fazer as coisas dentro de casa. Minha irmã, indo para a área administrativa, acabou me direcionando a ir para essa área também. Então, eu fiz contabilidade, fiz RH, me formei em finanças e durante 15 anos eu trabalhei no mercado financeiro. Era muito bem sucedida, gostava muito do que eu fazia, mas não era a minha paixão. E nesse meio tempo, sempre de hobby, eu fazia curso de decoração, curso de organização, curso de mesa posta, e eu comecei a entrar nesse universo. O meu primeiro emprego foi em loja de tintas, imagina só, né? E eu trabalhava na área administrativa, em loja de tintas. Depois trabalhei em loja de tecido, trabalhei em loja de mobiliário, né, da Giroflex, trabalhei em loja de inox. E aí começou esse universo todo, né? Sempre me cercando ali. Trabalhei em loja também de mobiliário. Então, sempre na área financeira, na área administrativa. E um dia, eu fazendo uma consultoria financeira dentro de uma loja de decoração, um designer de vitrine estava lá e eu mapeando os processos. Ele chegou e falou assim, pega essa peça dourada, pega essa escultura, pega essa caixa livre, e foi direcionando. E as meninas demoravam para pegar essas peças. Eu falava, gente, tá ali o dourado, o cobre, o envelhecido. E a gente estudando, né? Eu sempre fui estudiosa de decoração, sempre amei esse universo. Falava, tá ali. E ele falou, o que você faz aqui na loja? E eu disse, eu sou consultora financeira. Ele olhou para mim e disse, uau, você tá num lugar errado. Naquele dia, eu tomei a decisão, foi a minha última consultoria financeira, e eu fui para casa e falei para o meu marido, olha, eu sei que eu trabalho há 15 anos nesse mercado, que eu estou bem realizada financeiramente falando, mas não é isso que o meu coração transborda. E aí é o que eu sempre falo, né? Transformar a sua paixão em profissão. E aí fui eu fazer faculdade e transitar de carreira, né? Então eu saí do universo de finanças e imergi, né? Transitei para esse mundo do design, que é fantástico. E depois aconteceu uma história de vida, né? Nessa transição minha, por que eu falo sobre a neuroarquitetura, por que eu estudo design sensorial, por que eu trabalho com os 5 sentidos, porque eu tenho uma filha. E essa filha moveu a ter essa transformação dentro do lar. Eu tentar ser a mãe que ia se espelhar minha filha, a seguir essa jornada de vida mesmo, de família. E eu falava, gente, o que eu vou ter que fazer na minha casa para ela se sentir conectada, para ela se sentir parte, para ela sentir que a história dela está sendo contada com a nossa família aqui. E aí sim eu fui a fundo estudar. Hoje eu tenho uma técnica, né? O meu método que eu uso com várias técnicas que eu fui incorporando nesse método. Então, nós temos a missão, né, de transformar o ambiente para transformar a vida das pessoas. E nós temos esse conhecimento. Nossa, que maravilha! Imagina, é um deleite ouvir você falar e ver você falar com toda essa paixão. O que um projeto de decoração de interiores traz de benefício, né, para o nosso cliente? Por que é importante ele fazer isso? Olha quanta coisa, né? A gente pode transbordar ali. Vamos começar pensando que o cliente economiza tempo, o cliente economiza dinheiro, o cliente economiza dor de cabeça, não é mesmo, Jaque? Porque se você parar para pensar, vamos começar por um exemplo primeiro ali. Quantas pessoas, com certeza alguém que está nos ouvindo aqui já viu, já passou por isso, de ter comprado um sofá.
desproporcional para o ambiente. Como é difícil para o cliente entender que às vezes um sofá grande vai parecer um elefante branco dentro da sua sala de estar. Não vai parecer mais confortável ou não, ele vai ficar bem isso, desproporcional, Desproporcional, porque o que acontece? Quando ele compra esse sofá gigante achando que vai todo mundo poder sentar, ele deixa de abrir alas para uma poltrona, ele não abre alas para ter uma mesa lateral, para ter uma iluminação difusa, que vai trazer todo um aconchego, todo um bem-estar para aquele ambiente. E a gente, quando começa isso tudo, a gente começa com as correções, não é mesmo? Sim. Quando um cliente nos chama para fazer ou uma consultoria, um projeto, a gente começa a corrigir o que está errado. E às vezes ele fala, eu não gosto de luz amarela. Mas aí você pensa, puxa, tudo bem, então vamos provar para o cliente algo contrário. E ele tem que entender que não é um ponto no meio da sala, e sim um projeto luminotécnico, que vai trazer vários pontos, e aí sim essa sala vai ficar mais aconchegante, vai trazer muito mais bem-estar. Ele vai até no quarto, né, já que conseguir dormir muito mais, com qualidade, e a gente começa a trabalhar esses sentidos. O sofá, a gente fala porque é o coração, né? É o mobiliário mais importante ali na sala de estar. E às vezes o cliente não chega e fala assim, pode mexer em tudo, menos no sofá. E aí você tem aquele sofá super encorpado. E a mesma coisa ao contrário. Às vezes a casa é muito grande e aquele mobiliário pequeno, desproporcional. E isso acaba não enchendo os olhos, não dando aquele efeito uau, né? Isso. A gente acaba não conseguindo. Isso seria uma das coisas, né? Seria. Mas assim, a gente tem infinitas. Uma outra coisa é quando você contrata um profissional, né? Nossa, aqui da área de interiores, ele consegue ter os contatos certos. Quantas pessoas já colocaram um pedreiro, pintor, marceneiro, que pegaram de uma outra, mas minha amiga me indicou. Que às vezes deu certo para amiga dela, mas aí eu brinco que isso é uma loteria do mal, né? Porque aí bem ali não vai dar certo. Porque o projeto é muito individual, é muito exclusivo. Cada casa, eu sempre uso esse termo, cada casa é um caso. E o que acontece? Você pergunta para o cabeleireiro que cor você pinta a tua parede? As pessoas perguntam. Sim. E às vezes elas não têm essa comunicação aberta. Eu sempre falo da importância do briefing, né? Sim. Um briefing bem feito, você consegue entender a essência, você consegue entender a história. Estou aqui compartilhando a minha, né? Sim. Da minha filha, da minha jornada. Uma filha que eu ganhei com 10 anos, né? Que a gente começou a nossa história, aquela adoção tardia. Quanta história a gente teve que conectar, quanta história a gente teve que ressignificar, quanta história a gente teve que começar para fazer a integração da família, para trazer esses laços. Olha que nós aqui sentadas na mesa, quantas famílias deixaram às vezes de ter as refeições na mesa, não é? Não são as coisas, e sim como você usa o que você tem, né? É aquela conversa que, segundo as estatísticas, nós não passamos 15 minutos do dia conversando com os nossos filhos. A mesa, ela te gera essa conexão. Quem me conhece há tempo sabe que eu comecei lá atrás, 2012, com Organize com Glamour, depois o Decorando com Glamour, e eu sempre falei de mesa, né? Hoje nos projetos eu finalizo com mesa. Sim. Porque é você ser grato pelo que Deus te deu, você aproveitar a sua jornada. E o que acontece às vezes com os clientes é que eles mudam, eles evoluem, eles amadurecem, né? Passa dos 20, dos 30, tem filhos, os filhos casam, tem netos, e a casa continua aquela casa lá, né, Jaque? Bem... De 10, de 20, de 30 anos atrás. Se você evoluiu, por que não transformar a sua casa? Com certeza. Porque o ambiente, ele transforma. Eu sou prova viva disso, né? Nós transformamos a nossa vida, né? Minha filha me transformou, nós transformamos a vida dela com o ambiente. O ambiente, ele impacta positivamente ou negativamente. Então, como é que o cliente vai ficar com um sofá que parece um elefante branco lá dentro da sala dele? E o cliente, ele tem isso, né? Ele não tem o nosso olhar. Ele não tem o nosso discernimento, a nossa bagagem. Então, ele fala, eu também sou adepta ao faça você mesmo, desde que eu tenha conhecimento para aquilo. Porque nós sabemos que hoje, quando você puxa alguma informação na internet, nem sempre é verdadeira. Quantas pessoas erram na proporção em relação à altura da mesa de centro com o assento do sofá, a altura da mesa lateral com o braço do sofá? As pessoas hoje não sabem. E às vezes as pessoas mandam, né, o direct pra gente e falam assim, mas o que você acha dessa mesa?
Mas essa mesa, ela faz composição com o quê? Que estilo de decoração que ela segue? Mas daí tem que ter um projeto, faz parte de um contexto Exatamente, inteiro. é o todo. E às vezes parece que quando a gente responde assim, a gente não quer responder assim, não, mas é porque não é aquela coisa pontual. São vários benefícios, né? É a desproporção do sofá, a proporção, né, do mobiliário correto, é estilo de decoração que vai de encontro, assim, muito mais leve aquela casa. Sim. É ativar os 5 sentidos dentro do lar, que isso é sensacional. Um profissional dessa área também vai poder ajudar. É ergonomia, de você não ter que ficar passando de ladinho, atravessando, tirando aquele mobiliário porque está atrapalhando. Então, são vários benefícios de bem-estar, de você saber a identificação de um piso, para saber se a casa vai ficar mais fria, se vai poder ser piso polido, se tiver uma pessoa mais idosa, não é? Sim. São coisas assim que nós conseguimos eliminar tempo, Sim. eliminar custo, eliminar... É uma objeção que você traz para o cliente. Olha, você tem certeza que você quer isso? Que pode ser isso, Isso. Quando né? ele não tem conhecimento é mais difícil para ele, mas a gente não pensa. É como se a pessoa fosse colocar uma mesa de cabeceira lá do lado da cama e ela fala, puxa vida, agora eu esqueci do cortineiro. Né? Aconteceu um dia com uma aluna, ela colocou lá e aí? Por quê? Porque no projeto a gente pensa no todo. E o cliente, ele não consegue pensar no todo porque ele não tem fundamento, conhecimento. Não é a gente desmerecer o cliente. Sim. Mas ele tem tantos benefícios, segundo as estatísticas, ele economiza mais de 30%. Outra coisa, o que a gente transborda ali, né, o nosso propósito para transformar a vida desse cliente, a gente está pensando no todo. Sim. E ele está pensando, às vezes, só na parte estética. A gente está pensando na parte estética, na parte funcional, na parte prática. Também, né? Porque o que acontece? O projeto de interiores, a parte de decoração é a parte de vestimenta, é a parte de perfumaria, mas, porém... É o final, É o final. E a gente tem que ter discernimento para entender que tipo de materiais que eu vou colocar, o que eu quero passar, qual é o conceito desse projeto. Não é só chegar lá e colocar as peças e ocupar os espaços. É muito mais do que isso. Porque daí até quando eu estou montando a cena ali no 3D de interiores, e se tem os objetos, é um 3D, Com e se certeza. não tem, é outro. Com certeza. Valoriza muito mais o projeto, né? Mas essa parte do 3D que você está falando é a parte do efeito uau, né? Isso. Do efeito de contar a história de quem mora naquela casa. Aquela peça, ela tem significado para mim. Eu sempre brinco com um balanço na minha casa. Eu sou filha de nordestino, então para nós, eu cresci vendo a minha mãe na rede, no balanço. Meu pai, ele vendia essas cadeiras de balanço. Então sempre vai ter isso na minha casa porque me remete a memórias afetivas. Então, primeira coisa, o profissional, ele já sabe o que o cliente, não interessa o cliente. E ele já vai descartando, não é, Jaque? A gente já vai descartando. Então, olha só, ele vai ter a casa dos sonhos que ele quer, de acordo com o orçamento dele, e não é porque ele escolheu o porcelanato ou a pedra que ele vai ser menos feliz. O efeito nós vamos fazer acontecer. Nós somos treinadas para isso, para transbordar. E aí a gente mostra para ele a melhor efeito. Olha, isso aqui custa tanto, esse custa tanto. Qual é a... Ela com várias soluções, porque a gente faz o quê? Soluciona o problema do cliente. Essa é a nossa jornada. Primeira coisa, antes de realizar o sonho dele, é fazer com que ele consiga realizar o sonho dele com o orçamento que ele tem, no tempo que ele tem. A gente vai dar soluções. Para isso que nós estudamos. E o que acontece hoje que eu vejo é que o cliente, às vezes, ele acha que ele está economizando, mas ele não está. Por quê? Porque ele às vezes fala, mas eu vou pagar tanto num projeto. Mas aquele projeto, ele vai economizar a vida dele, às vezes anos dele estar na casa dele, estar confortável, estar amando o que ele está vendo, estar curtindo com a família, como a gente falou, estar numa mesa gostosa, sentando numa cadeira adequada. Isso. Aqui, que nem a gente está vendo aqui na feira, quantas velas, né, aromáticas, que dá aquele clima gostoso. Essa parte, né, porque assim, os 5 sentidos tem a parte, toda, né? Toda, né, olfativa. A parte do tato, isso. Né? E a parte olfativa não só de bem-estar, a parte olfativa também de cura. É aquela criança que é super
agitado, eu tenho feito bastante projetos com crianças atípicas. É mais agitada, Paula, que cor usar? A gente sabe as cores, a gente sabe a psicologia das cores, a gente sabe as sensações que as cores vão trazer. E automaticamente a gente vai indicar isso para o cliente, especificar isso no projeto. E quando a gente fala também dos aromas, né, dessas sensações, a gente começa a trabalhar, puxa, minha criança é super agitada, Paulo, o que eu faço? Você vai usar o aroma, o essencial, né, o óleo essencial de lavanda. Então a gente já começa a ativar isso tudo para a criança dormir bem, para acordar bem, vai trabalhar a parte da música. Então a gente começa a desacelerar, vai colocar uma abajur, uma iluminação mais difusa e ir abaixando essa luz para a criança e entrando no estado para ela poder dormir. Você está com criança pequena, não é mesmo? E a gente acaba vivendo o que a gente transbordando para o cliente, passando a nossa experiência do que a gente está vivendo. Sim. Então hoje é muito mais fácil você falar sobre isso, porque você está experimentando isso, vivenciando Exatamente. Isso. Eu sempre falo isso, né? Que a gente... o que é mais importante é a gente fazer com que a gente conte a história do cliente dentro da casa dele. E aí ele fazer a coleção, né? Fazer a coleção dos objetos que ele mais ama. Ativar essas memórias afetivas, ativar os 5 sentidos dentro do lar. Muitas das vezes eles pedem, né, um nichinho para pôr as lembranças de viagem, né? Exato. A gente meio que se identifica, né, com algumas situações ali do cliente. Olha, né, vai se transformando, né? Vai se transformando. É isso que eu falo, nós vamos nos transformando, nossos filhos vão crescendo, a gente vai mudando, evoluindo. E por que a nossa casa está lá atrás ainda? É sempre o que eu falo, né? Nossa casa tem que acompanhar quem nós somos. A melhor disposição. Porque cada vez mais estão se entregando imóveis menores, cada vez mais as construtoras estão construindo mais andares, com um pé direito mais baixo, não é? Sim. E aí a gente tem que tirar proveito disso. Então, ai, Paula, mas eu tenho um apartamento de 40 metros quadrados. Gente, isso foi minha realidade até os 30 anos. Apartamento de 40, 45 metros quadrados. Então, foi ali. Eu lembro já que eu mudava aquela sala para lá e para cá. Coitada da minha mãe, né? Porque uma vez eu consegui, sabe aquela televisão de tuba do teu tempo? Eu consegui virar uma televisão dessa, porque mudando as coisas de lugar, porque eu queria saber as sensações. E a importância disso, de favorecer o layout. Isso a gente começa lá no planejamento, não é? Sim. Então começa lá no planejamento, o layout estar mais favorecidos, a gente indicar um mobiliário mais adequado, identificar o estilo de decoração do cliente, Sim. saber quais cores e sensações a gente vai impactar. Então é muito mais profundo do que só indicar um sofá. Sim. Do que só indicar um tapete. Porque às vezes as pessoas perguntam para nós, como você falou, e esse tapete combina, esse tapete é bonito? Esse tapete é bonito, mas até que ponto que esse tapete vai compor o ambiente? Ele tem um tamanho, ele tem Exatamente. uma proporção, ele tem E que até os combinar erros comuns. N tecidos, né? Que é o tecido da poltrona, o tecido da cortina, o tecido do sofá. Quantas pessoas erram no tamanho do tapete, colocam um tapete menor, né, do que o mobiliário, e aí a partir daí a gente começa a tirar outras coisas e começa a mostrar para o cliente, para ele entender o quanto ele sabe e o quanto nós podemos ajudá-lo. A diferença de preço e valor, né, Jaque? Sim. Esses dias uma profissional fez contato comigo e falou, Paula, eu tenho muita dificuldade, porque o cliente fica comparando os preços. E eu disse para ela, o cliente compara o preço quando ele não conhece o seu valor. Sim. Quando ele não sabe o que você é capaz de fazer no ambiente dele. Aí sim, porque se a gente for falar de marcas mesmo de moda, né, que eu sempre faço essa associação, ninguém vai lá na Louis Vuitton e fala, olha, vai ter promoção de bolsa. Não faz. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pagar porque a gente sabe que vale o valor da marca, o valor do branding dela, enfim, todo o luxo e o que ela vende. A mesma coisa conosco, né? Com nossos profissionais. Eu trabalho sempre com arquitetura junto também, porque como eu faço interiores, às vezes tem a quebra de parede e tudo mais. Então eu sempre faço aí parcerias com vocês na área de arquitetura e é isso. Cada um tem o seu valor. E como você falou, você trabalha com arquitetura, mas algumas coisas, alguns casos do projeto que você pega, você já faz interiores. A disposição, que todo mundo tem a maior dificuldade, não é? Isso. Paulo, eu coloco mesa redonda, quadrada, retangular, depende do teu layout. Com certeza. Né? Porque às vezes você... Ou a questão da proporção. E é tudo, né? Já que é ritmo, é proporção, é harmonia, é todos os princípios da decoração que a gente trabalha
trabalha dentro de uma casa e que fazem diferença, da casa ser mais leve, da casa ser mais aconchegante, da casa ser mais fria, principalmente nós que estamos aqui na região sul. Sim. Se a gente não cuidar, né, a casa fica super fria. E a gente começa lá pensando, vou colocar tapete, vou colocar manta, vou trocar as almofadas, a cortina, o ambiente, e aí, tem lareira, não tem? Olha quanta coisa que a gente pode economizar o tempo do cliente sugerindo. Sim. E eu acho que mais do que isso é aquele negócio de sugerir os profissionais certos. Não tem um profissional de qualidade a cada esquina. Sim. São preços e valores. Então você quer ter uma qualidade, não se incomodar, e você vai pagar o preço por isso. Sim. Que é o que às vezes as pessoas falam, mas fulano é mais barato. E aí fulano vai lá, coloca o porcelanato, não faz o rejunte de acordo com a peça, ou coloca ele desnivelado, daqui a pouco esse porcelanato começa a descolar, não foi bem assentado, não foi usado essa argamassa correta. Quantas coisas nós passamos todos os dias com clientes tendo problemas de terem contratado profissionais sem valor. Eu achei bem legal essa nossa conversa, espero que tenha trazido essa reflexão, né, para as pessoas, delas entenderem esse valor e essa importância, né? E é isso, né? Adorei ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada, né, por você ter, né, aceitado de tão bom coração contar um pouco da sua história, da tua experiência. Achei super, né, inspirador. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com você e que a gente possa fazer diferença, né? Com certeza. Que a gente tá nesse mercado, nessa profissão para fazer diferença na vida das pessoas. Obrigada. Obrigada a você.